Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de julho de 2014. Amém. Para nós, repito e digo, é um motivo de alegria estarmos aqui, para junto nós meditarmos na palavra de Deus. Amém. Incansavelmente nós estamos aqui propagando a palavra de Deus nas nossas páginas. Amém. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é sábia. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é as respostas que nós temos para as nossas questões, as nossas perguntas. Dentro da palavra de Deus nós tiramos todas as dúvidas que nós temos a respeito da morte, a respeito da vida, a respeito do pecado, enfim. Tudo a respeito de Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Nós tiramos lições ricas, maravilhosas para nós, o mundo, os mortais da terra. Por esse motivo e por essa razão, nós usamos as nossas páginas para, aleluia, falar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos meditando em José, o governador do Egito, que Deus levantou ali no tempo de Faraó, para solucionar um grande problema que viria. E Deus tinha mostrado para Faraó, através de sonhos. Depois ninguém soube interpretar o sonho que Faraó teve. E aí se ouviu falar de José, que tinha o dom de interpretar sonhos. Deus tinha dado a José o dom. E imediatamente Faraó não pensou duas vezes. Ele mandou chamar José. José já estava até esperando, creio eu, essa oportunidade em que ele estaria frente a frente com o Faraó. Ele já estava aguardando essa oportunidade. Amém? Deus concedeu essa oportunidade. Ele interpretou pela misericórdia de Deus o sonho de Faraó. E aí Faraó não deu outra. Colocou ele como governador do Egito para trabalhar e trabalhar muito. Ele trabalhou 14 anos no Egito, não sei quantos anos, mas o sonho que ele interpretou para Faraó, segundo o meu entendimento, equivale a 14 anos, porque foram 7 anos de fartura que Deus abençoaria a terra do Egito abundantemente. Tanto que ele diz assim: eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, Faraó. E depois deles levantar-se-á 7 anos de fome. E toda aquela fartura, Faraó, será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Diz ele aqui que e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Então, por causa desse sonho, dessa profecia, na verdade era uma profecia, Faraó elegeu José para resolver e administrar aqui os 7 anos de fartura. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém? Ele foi bem claro em dizer que isso era a determinação de Deus, e Deus tinha pressa em realizar. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Então, a mesma coisa nós falamos para o mundo, para a terra, que o conselho de José para Faraó, no tempo dele, serve também para hoje. Nós queremos homens inteligentes, nós queremos homens sábios, amém? Homens que tenham o temor a Deus, respeite os mandamentos da lei de Deus, que amam a Deus em primeiro lugar. Ele deu esse conselho para Faraó: se proveja
Nós, os mortais da terra, nós devemos fazer como Faraó. Faraó teve um problema. Amém? Faraó teve um grande problema no seu país, na sua nação, na sua geração, no seu tempo, no seu momento, em que viria 7 anos de abundância de pão, de fartura. Está bem claro na Bíblia Sagrada. Né? Que viria uma grande fartura em toda a terra do Egito. Depois daquela grande fartura, levantar-se-ia 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E o José disse, não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, José deu esse conselho a Faraó, portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Então, nós devemos nos proveja agora de um varão sábio, um varão inteligente, para quê? Para administrar os 7 anos de abundância que haveria sobre o Egito, 7 anos de grande fartura, diz a Bíblia, não é eu, mas depois daqueles 7 anos de fartura e de abundância, se levantaria 7 anos de fome no Egito, de uma tal maneira, de um tal modo que aquela abundância, aquela fartura que aconteceu antes, seria esquecida. Então precisaria de um varão sábio, inteligente, para quê? Para administrar essa situação. Amém? A mesma coisa acontece hoje, não muda. A fome ainda é real em nossos dias. Hoje a fome é uma realidade, a fartura também. Há desperdício de comida, a gente sabe disso. Há desperdício de alimento, de mantimento. Por quê? Falta um varão sábio, um varão inteligente de Deus. Para quê? Para administrar essa fartura. Essa abundância. E também a fome, os 2 lados da moeda. Faça isso, ele disse, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele deu um conselho a Faraó, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe. Ele mandou amontoar. Ele mandou a Faraó amontoar trigo debaixo da mão de Faraó. Para quê? Para o mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, Deus tinha pressa em fazer aquela coisa na terra do Egito. Deus tinha pressa. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso que antes de ele fazer algo, ele revelou a Faraó. A mesma coisa é hoje. Deus falou para nós, eu vou descer do céu. Eu vou julgar os vivos e os mortos. Eu vou salvar os humildes da terra. Eu vou salvar os que confiam em mim. Eu vou guardar, eu vou arrebatar as pessoas que têm o coração inclinado à minha palavra. Eu vou castigar os ímpios. Eu vou punir os rebelados, os rebeldes. Deus já falou tudo. Deus não falou. Deus já falou tudo através da sua palavra. E ele tem pressa em fazer isso. Ele tem pressa. Jesus, o profeta segundo o coração de Deus, o homem que Deus falou através de Jesus, haverá fome.
haverá peste, haverá guerra, haverá rumores de guerra, haverá isso, haverá aquilo. Jesus já profetizou para nós. Aumentará o pecado, aumentará a iniquidade, aumentará aí a descrença, aumentará aí a violência. Jesus já falou para nós, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Passará o quê? O céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus não passará. Então Deus é tão misericordioso que já nos revelou através de quem? De Jesus Cristo. Através de Jesus e os seus apóstolos, através da Bíblia Sagrada, Deus já falou para nós que haverá o juízo final, o juízo do trono branco, haverá a segunda morte, haverá o lago de fogo, haverá o céu, haverá um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, haverá aí um descanso para os fiéis de Deus, haverá o castigo. Deus já falou e Deus tem pressa. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar aqueles que me amam, aqueles que me esperam. Deus já falou para nós. Amém? Então José deu esse conselho para Faraó. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Diz a Bíblia que esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então nós queremos homens sábios, homens inteligentes, homens estudiosos, homens que estudam, que pesquisam, que amam a educação, que amam os livros, que amam ler, que amam estudar, que amam pesquisar, que não tem preguiça de estudar. Amém? Que estão sempre prontos a aprender com Deus, aprender a palavra de Deus. Então, essa parte eu gosto demais que ele disse, Faraó põe José como governador do Egito, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Né? Então, veja, ele achou, e estava lá na cova dele, estava no porão dele há anos, esperando uma oportunidade dessa aqui. E Deus abriu esta porta para José. Veja que a grande utilidade de José, um homem segundo o coração de Deus, que salvou Faraó, o grande da fome, dos 7 anos de fome que viria sobre o Egito, e administrou toda a comida que a terra do Egito produziu. Ele soube administrar, ele soube guardar, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. Amém? Deus abençoou este homem de uma tal maneira que a história dele está na Bíblia. E Faraó disse a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Né? Caiu para ele a sorte. Ele disse para Faraó se prover de um homem inteligente e de um homem sábio. E Faraó entendeu que ele era o homem sábio, ele era o homem inteligente. Caiu sobre ele a responsabilidade de administrar a terra do Egito. Que digo e repito, uma grande responsabilidade, mas Deus já estava preparando ele. Antes de ele ser governador do Egito, ele tinha o dom de administrar os bens das pessoas. Ele foi mordomo do funcionário de Faraó. Ele diz, tu estás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez subir
no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor por essa história maravilhosa, rica, que aconteceu há milhões e milhões lá na terra do Egito, de anos. E disse o faraó a José: eu sou faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José, Zefinate Potífera, sacerdote de Oni. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E diz a Bíblia, não é eu, que a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Louvado seja o nome do Senhor. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor das cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenaite, filha de Potífera, sacerdote de Oni. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quem fez foi Deus. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começou a vir os 7 anos de fome, como já tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. O povo clamou por Faraó: dai-me pão, Faraó, dai-me pão, Faraó. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu os egípcios. Ele vendeu, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome, diz a Bíblia, não é eu, prevaleceu em todas as terras do Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.